Olá, estamos aqui em mais um Fan Talks, hoje com a professora Eliane, ela que fez o mestrado sobre violência na escola, sobre resolução de conflitos, está fazendo doutorado também sobre isso e é formada em pedagogia. Qual que é a sua atuação hoje dentro da educação? Eu sou docente de ensino fundamental 1 e atuo há 20 anos no município de São Paulo. E por que você quis fazer uma pesquisa sobre esse tema? Então, a questão da violência, ela me acompanha desde sempre, porque além de eu ser docente da rede pública municipal, eu estou em escolas da periferia, eu fui aluna da educação infantil no ensino público, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. E esse é um problema muito recorrente nas escolas públicas, né? Então, a princípio eu tinha dúvida se eu queria estudar sobre alfabetização, que é um problema gravíssimo também, né, na rede pública em todo o Brasil, ou a inclusão de estudantes com deficiência ou a violência, que do meu ponto de vista são os 3 problemas mais gritantes, né? E aí, por fim, resolvi falar sobre violência porque é o principal motivo de adoecimento docente. Né? E também dos estudantes, né? Hoje a gente tem os estudantes também muito adoecidos com a questão da violência na escola. E seria uma violência específica de um público, de estudante para estudante que você pesquisou, ou de estudante para professor, docente? No Brasil já existe muita pesquisa que fala da violência do professor contra os estudantes, que é a violência simbólica, né? Não é uma violência declarada, mas é simbólica. Mas eu quis estudar especificamente a violência entre os estudantes, porque tem uma pesquisa da Unesco que foi feita com a participação de 52 mil professores de norte a sul do Brasil, em que os resultados dizem que os docentes consideram brincadeira. Então, se um menino chama o outro de macaco por ele ser negro, de bichinha, né, que são esses xingamentos misóginos, com violência de gênero e de raça, geralmente os professores tratam como brincadeira. Então, eu quis tratar especificamente da questão de violência entre estudantes. E quando a gente fala dessa violência na escola, a gente fala também de resolução de conflitos. Sim. Quando eu falo mediação de conflitos, resolução de conflitos, são termos similares ou existe alguma diferença se eu adoto determinado termo? Há uma diferença sutil, né? Porque quando a gente fala de mediação de conflito, você está dizendo que uma outra pessoa, uma terceira pessoa vai ajudar as partes envolvidas a resolver aquele conflito que surgiu, né? Então, geralmente, o professor ou um outro adulto da escola. Agora, a resolução de conflito é quando as partes não precisam mais de uma terceira pessoa. Eles conseguem resolver o conflito sem a ajuda de terceiros. E na sua pesquisa, pelo menos no mestrado, você adotou uma perspectiva teórica, que foi de Piaget. Sim. E você adotou ela por quê? Então, na verdade, eu não pensei que eu ia usar o Piaget. Eu sempre estive próximo do materialismo histórico dialético. Só que, como eu parti de um problema da realidade, e não o contrário, né? Porque você pode fazer a pesquisa partindo de uma ideia, de um ideal, né? E procurar, na realidade, alguma coisa que se aproxime daquilo que você está vendo na teoria. Eu fiz um movimento contrário. Eu parti de um problema real e fui procurar teorias que respondessem a esse problema, né? E aí, como eu sou do campo da psicologia, eu procurei no campo da psicologia quem falasse de desenvolvimento moral, porque a gente entende que o inverso da violência seja o agir um agir moral, né? Segundo aquilo que a sociedade considera bom, correto, ético, né? E aí eu achei Skinner fala um pouco sobre isso, Freud fala um pouco sobre isso e Piaget que desenvolve mais essa teoria. E eu achei que o que mais se aproximava da perspectiva mais progressista seria o Piaget, porque Vygotsky, Leontiev e Luria, eles não falam sobre desenvolvimento moral. E as teorias recentes no campo da psicologia sócio-histórica também não tem. Inclusive, no meu doutorado, eu estou querendo ocupar esse espaço e desenvolver essa teoria de desenvolvimento moral segundo a perspectiva da psicologia sócio-histórica. Foi por isso que eu usei o Piaget.
Essa teoria deu conta de analisar os dados que você produziu ao longo do mestrado? Em partes, sim. Porque a proposta era que 3 professores de diferentes escolas com realidades diferentes, escolas de periferia, porque segundo as pesquisas, as escolas grandes e que estão nas periferias de grandes centros urbanos são as que mais sofrem com os problemas de violência. Escolas grandes com 1.000 alunos, 900 alunos. Então, 3 professores participaram, e professores de escolas diferentes, né? Então, uma escola era uma escola extremamente regrada, com os alunos ficavam em fila, cantavam hino nacional, não podiam correr pelos corredores da escola. Disciplinados. Extremamente disciplinado. Uma outra escola que a professora fala que era uma escola imoral, era uma escola sem regras, os estudantes entravam a hora que queria, o tio da perua chegava 20 minutos antes de acabar a aula e todo mundo saía e deixava a professora falando, uma escola com problemas com relação aos limites, né? E uma outra escola que era o meio termo disso tudo. Porque a ideia era investigar mesmo se a teoria responde a diferentes realidades. Então, houve diminuição dos episódios de violência verbal e física entre os estudantes. De um modo geral, aquilo que a teoria piagetiana fala, que é construir coletivamente as regras, construir um ambiente democrático, resolver a situação de conflito, tende a ajudar a melhorar o clima escolar. Só que como a teoria piagetiana ela é idealista, ela não dá conta da totalidade social, né? Então, estudantes que tinham, principalmente adolescentes, que eram analfabetos, né, que vivem uma situação de sofrimento ético-político, porque você não ser alfabetizado numa sociedade letrada como a nossa é uma situação de humilhação. Estudantes que viviam em situação de muita vulnerabilidade, muita pobreza, ou que presenciavam constantemente violência doméstica, eles não tiveram melhora no comportamento. Né? Retomando um pouco, então, como você conduziu esse estudo, você nos mostrou aqui os resultados finais, né? Mas você, ao entrevistar esses 3 professores, como que eles relatam que é a violência e como que eles faziam antes a mediação ou a resolução dos conflitos? Então, é interessante porque as situações que originam os conflitos, porque o conflito é natural, né? Toda relação é natural que aconteça o conflito. Só que o conflito, quando ele não é resolvido, ele evolui para a agressão física ou verbal. Então é interessante que os docentes, eles referem, mesmo em realidades diferentes, os mesmos motivos. Então, os estudantes brigam porque alguém pegou um material sem pedir, porque discordam na hora de elaborar alguma coisa, alguma regra no trabalho em grupo, porque discorda da opinião do outro. Então, os motivos são muito parecidos. Às vezes muda do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, né? Mas os motivos são muito parecidos. Agora, o que é interessante é que os docentes começarem a considerar que violência não é só violência física, né? Que a violência verbal é violência, né? Dentro dessa pesquisa que você realizou com os 3 professores, como que se agia na escola? Assim? Eram os professores que mediavam os conflitos ou se levava para fora da sala de aula esses problemas? Em escolas onde existe a participação de outras pessoas envolvidas nesse processo, é legal que se façam assembleias, que sejam discutidos nos horários de estudo coletivo dos professores. Mas no caso da pesquisa, como esses professores eles não tinham formação anterior a respeito da teoria do desenvolvimento moral, então acabou que ficou circunscrito só entre os participantes da pesquisa. E é interessante isso, porque poucos docentes conhecem a teoria piagetiana do desenvolvimento moral e é uma teoria que facilitaria a prática docente. Seria muito interessante se... ainda que na formação inicial não seja garantida, às vezes, né, porque uma universidade para outra tem diferença, na formação continuada seria interessante, né? A própria autonomia dos docentes de pensar, bom, tem um problema nessa realidade que eu posso pesquisar sobre ela, é uma coisa que a gente não encontra, né? Essa autonomia de pesquisar o que a ciência fala sobre isso. E dentro do desenvolvimento da sua pesquisa, você participou também, né? Dessas, pode-se dizer, formações desses professores em relação a esse tema? Então, como na nossa perspectiva a gente não analisa resultados, a gente acompanha processos.
Então, nós fizemos formações iniciais, né? E aí dei alguns materiais para os professores lerem, alguns artigos, enfim. Só que eu me coloquei à disposição pelo WhatsApp. Inclusive, eu acho que eu sou pioneira na pesquisa com o uso de WhatsApp, né? Então, eu disse o seguinte, olha, vocês podem me procurar a qualquer momento. Então, é legal a gente vai verificando que tem dia que a professora fala, eu quero desistir, não quero participar mais, hoje foi horrível, deu tudo errado, acho que eu não entendi direito como é que faz. E depois, depois de uns 2 dias, ela dizia assim, hoje foi maravilhoso, foi muito bom, acho que a gente está progredindo. Então, foi possível observar esse processo mesmo. Então, eu me coloquei à disposição, não dentro da escola, virtualmente, né? E eu dizia, a qualquer momento vocês podem mandar mensagem, vídeo, enfim. E, de alguma forma, teve uma síntese, um fechamento dessa sua participação junto aos professores? Eles relataram alguma coisa? Porque eu tinha um tempo limitado, né? Porque o mestrado ele é muito curto, né? Agora no doutorado é mais tranquilo fazer esses acompanhamentos, né? Mas no mestrado eu tinha 2 meses para fazer esse processo, né? Seria interessante se eu pudesse ter observado ao longo de mais tempo. Mas, por outro lado, traz esperança porque os estudantes eles mudaram muito a forma de se relacionar em apenas 2 meses. Então, os professores relatam essa mudança no comportamento dos estudantes. E você conseguiria pontuar quais ações os professores realizavam diante desses conflitos, dessas violências entre eles, entre os estudantes, que o professor pudesse ter como um caminho a seguir? O professor que está nos assistindo ou a quem está atuando na escola? Então, é interessante que existe uma diferença entre as escolas públicas e as escolas privadas, né? Porque há uma fala muito recorrente de quem está no campo teórico da formação de professores, que quer dizer assim, não se preocupa tanto com os conteúdos, a gente tem que pensar no menino inteiro, com os afetos, com o corpo inteiro, então precisa ter esse foco só no conteúdo, né? Só que na escola pública a gente vive uma crise justamente contrária, né? Que é a flexibilização dos conteúdos, a relativização dos conteúdos. Então a gente tem uma escola pública que ensina pouco conteúdo e acolhe um monte de demanda, e uma escola particular que ensina muito conteúdo e acaba não acolhendo mais essas outras dimensões dos estudantes, né? Mas, de qualquer forma, para as duas, os 2 modelos de educação, entender que as coisas não estão descoladas, né? Eu posso educar para o desenvolvimento moral durante o ensino do conteúdo. Né? Por exemplo, quando eu estou estudando a história do Brasil, a perspectiva, se eu me posiciono numa perspectiva ética de dizer o que foi a invasão do Brasil, quem foram as vítimas dessa invasão, como que isso até hoje se desdobra nas questões de racismo contra indígenas, contra estudantes, contra pessoas negras. Então, eu estou educando para os valores morais, né? As coisas não precisam estar separadas, porque tem um boom agora, uma moda de fazer os projetos anti-bullying, né? E tanto Piaget quanto Vygotsky, eles vão dizer que essas lições, esses sermões, eles não dão frutos. E tanto é verdade que a maior parte da população tem alguma religião que segue, e nem por isso. E a gente entende, né, que o pai de santo, o padre, o pastor, todo mundo fala que tem que amar o próximo, que tem que ser tolerante. Isso nem impede a pessoa acabar de sair da missa e querer matar alguém no trânsito depois. Porque a gente aprende durante a atividade. Então, durante o conflito, por exemplo, é uma excelente situação de aprendizagem para aprender a autorregular a emoção, a nomear o que está sentindo, né? Então, essas situações de conflito que aparecem e o ensino de conteúdo são oportunidades para ensinar a desenvolver a moral. E anteriormente você disse que durante a pesquisa não focou nos resultados, mas no processo, né? Sim. Dos 3 professores em sala de aula, em relação ao tema. E o seu processo de pesquisa em relação ao tema? Começou no mestrado e agora está no doutorado. Como que está sendo esse processo? É interessante porque eu encontrei algumas contradições na teoria piagetiana, e contradição, que eu digo, não são falhas na teoria, né? Contradição no sentido de que aquilo que foi idealizado por ele, em contato com a realidade, não conversa, né? Fica faltando algumas coisas, algumas arestas, né? Então, o interessante, eu acho que é esse movimento da praxis,
né, de conhecer a realidade para a teoria, e olhar para essa teoria e falar essa teoria precisa ser revista, depois volta para a atividade de novo. Acho que esse movimento da praxis, no sentido não de prática, mas de rever a prática crítica e contribuir para o conhecimento científico é uma coisa que ficou bastante forte no final do mestrado. Eu disse, bom, eu tenho que continuar ampliando os conhecimentos acerca do desenvolvimento moral. Aquilo que não tem dado conta, essa teoria, eu acho que dá para ampliar. E em relação a como você vai realizar essa pesquisa, já tem traçado? Eu já comecei numa escola com docentes de novo. E aí, dessa vez, eu parti das contradições. Eu falei, bom... Então, foram apontados, por exemplo, as professoras se sentiam muito cansadas, né? Elas diziam assim, poxa, teve uma delas que falou assim, eu tenho o tempo inteiro um tic-tac, 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 que são 45 minutos de aula, eu tenho que ensinar o conteúdo, eu tenho que mediar o conflito, eu tenho que atender alguns estudantes que têm necessidades especiais, não posso esquecer aquele estudante que também está acima da média, também precisa ser olhado, eu tenho os estudantes que não são alfabetizados, então assim, eu tenho um mundo de coisas para resolver e isso é angustiante, né? E, então, né, agora, no doutorado, eu tô continuando a categoria sobre os limites, os limites, as contradições mesmo, do cotidiano docente. E você, como docente, como que se coloca diante dessa problemática, dessa violência entre os estudantes? Eu sou meio exibida, né? Eu pego salas com problemas de comportamento também com os estudantes e a gente sempre consegue construir um clima, um clima democrático, de cooperação entre os estudantes. É bem legal. Atualmente você está com qual ano? Estou com o 5º ano. E você já atuou com anos, com crianças com menos idade? Já, com crianças menores. Inclusive, antes de eu entrar para o mestrado, teve uma situação bem interessante. Eu estava na educação infantil e aí um garotinho, estava na hora do momento deles brincarem nos cantinhos, e aí um garoto fez uma cara feia, assim, estava irritado e saiu para um canto da sala sozinho. Né? E aí eu fui perguntar para ele o que tinha acontecido. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? O que você tá? Ele falou, me afastei do fulano porque senão eu vou dar porrada nele. E é incrível isso porque é uma criança muito pequena que conseguiu autorregular o comportamento. Né? Porque ele destruiu um negócio que eu estava fazendo de massinha, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, o interessante das práticas para o desenvolvimento moral, que elas são bem-vindas tanto na educação infantil como no ensino fundamental 2. Gostaria de colocar mais alguma coisa, de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que se alguém quiser conhecer a minha pesquisa, ela está disponível online, na internet, é só colocar lá Eliane Pinheiro Fernandes, contribuições sobre enfrentamento à violência entre estudantes, que dá para, acho que, aprofundar um pouquinho mais, porque é uma pesquisa que não é só teórica, né? Uma pesquisa que tem caminhos práticos também. Conversa com a realidade do professor. Conversa com a realidade do professor. Então, acessem e não deixem de ler também e estudar sobre o assunto, porque pelo que a gente viu aqui, a formação continuada é essencial para a prática docente de vocês. Estamos encerrando com isso mais um Fantalks. Obrigada a todos. E obrigada, Eliane. Eu que agradeço.